nome é Luciano Madeira da Silveira, para quem não me conhece, eu sou pediatra, trabalho aqui em Videira há cerca de 15 anos, esse ano completando 20 anos de formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria. Venho falar para vocês hoje sobre doenças dos recém-nascidos. Acho que, em primeiro lugar, comentar a respeito do que é um recém-nascido, o que é o conceito de recém-nascido. Recém-nascido é aquela criança desde o nascimento até os seus 28 dias. Mas, claro, a gente pode se estender um pouquinho mais na faixa etária e comentar alguma coisa mais sobre bebês maiores também, né, na medida do possível que o nosso tempo permitir. As doenças dos recém-nascidos são muitas, é um assunto bastante abrangente, vão desde infecções de grupos específicos, que a gente chama de TORCH, que é toxoplasmose, outras doenças, rubéola, citomegalovirose, herpes vírus e sífilis. Nessas outras doenças engloba parvovirose, hepatite B, HIV, entre outras infecciosas que podem acometer as crianças. E temos infecções por N agentes bacterianos, virais, que também podem acometer as crianças. Temos doenças como tumores também, benignos, como hemangioma, que é um tumor benigno bastante comum em crianças, em recém-nascidos. E tumores também malignos, como tumores oculares, por exemplo, que o teste do olhinho vem para nos ajudar. Temos doenças na criança metabólicas, que chamamos de erros inatos do metabolismo. Temos outras doenças que também são detectadas via teste do pezinho, como fibrose cística, por exemplo, que também é uma doença relativamente comum, né, entre outras doenças genéticas. Temos doenças que são relacionadas a grupos específicos, como doenças que são assim praticamente exclusivas de prematuros, como é o caso da leucoencefalomalácia, como é o caso da doença da membrana hialina, que é uma doença respiratória pela falta de amadurecimento dos pulmões. E temos condições também que não são às vezes necessariamente doenças, mas que podem ser sintomas de doenças ou condições muitas vezes transitórias, que são bastante comuns em recém-nascidos, que são o caso da icterícia, que é o popular amarelão, é o caso da hipoglicemia, a falta da glicose, do açúcar no sangue do bebê, e também o caso do refluxo gastroesofágico. Eu vou comentar um pouquinho sobre essas doenças e depois, mais ao final, nós teremos uma rodada de perguntas que eu vou procurar aí responder para vocês. E também, se surgir alguma dúvida, alguma coisa a respeito dessas doenças que eu comentei, se não der tempo de comentar tudo, vocês também fiquem à vontade para fazerem perguntas no direct do Instagram da minha clínica, @clínica_drmadeira. Bom, falar um pouquinho para vocês da icterícia, né? O popular amarelão. Por que ocorre a icterícia? Como é que ocorre? Na maioria das vezes, né? A icterícia, ela provém de uma, digamos assim, falta de funcionamento, de amadurecimento do fígado do bebê, que acaba não conseguindo metabolizar esse pigmento, a bilirrubina, e esse pigmento extravasa para os tecidos, fazendo com que o bebê tenha essa coloração amarelada. Fazendo os exames, essa coloração amarelada, ela acaba sendo detectada quando ela atinge um valor maior que 5, sendo que o normal dela é em torno de 1,2, 1,5, numa pessoa normal, numa criança normal. 5, a princípio, é um valor que já se mostra visível, mas que a princípio não causa nenhum problema para o bebê. Valores mais elevados que podem ocasionar, especialmente em nível cerebral para o bebê. A respeito assim dos valores, esses valores eles vão depender também de outros fatores. Fatores como o peso que o neném nasceu, a idade gestacional desse bebê, se é um bebê a termo, se é um bebê prematuro, né? Prematuros é muito mais comum a gente ver icterícia.
Isso vai depender também dos dias de vida do bebê. Então, tem vários fatores aí que são envolvidos para definir se um bebê precisa fazer o tratamento. E normalmente o tratamento é feito com a chamada fototerapia, que é o popular banho de luz, que as pessoas chamam. A fototerapia é uma lâmpada especial que acaba quebrando esse pigmento, permitindo que ele seja eliminado. Ou um tratamento mais severo, que seria a exsanguíneo-transfusão, que é uma transfusão onde se transfunde praticamente todo o sangue do bebê, se troca o sangue do bebê, que é um caso já de UTI, é um caso mais grave. No caso da icterícia, então, é determinado o valor, é verificado onde se encaixa esses valores na criança e se esses valores assumem um valor elevado nos gráficos e tabelas que nós usamos, aí a criança acaba tendo que fazer esse tipo de tratamento, né? Ainda na icterícia, como estava falando, muito comum em prematuros, mas se a gente for ver, a maioria das crianças, praticamente aí uns 60%, 70% mesmo dos recém-nascidos a termo, vão ter algum grauzinho de icterícia mesmo, que não seja um grau que venha a ser tão severo e que necessite de tratamento. O que em casa pode ajudar esse bebê a ficar menos amarelo? Banho de sol. Banho de sol pode ajudar o bebê a ficar menos amarelo. O banho de sol tem que ser diretamente na pele do bebê, não pode ser através de roupas, não pode ser através do vidro da casa, mas é o que pode ajudar o bebê. Banhos com chás e outras coisas assim não tem nenhum valor científico, não tem nenhum estudo que comprove que tem algum resultado. Bom, de icterícia, deixa eu ver o que mais que poderia falar aí para vocês. Bom, depois acho que nas perguntas, de repente, a gente vai ter mais alguma coisa para comentar. Falar um pouquinho agora sobre a hipoglicemia. A hipoglicemia é quando o açúcar no sangue do bebê, a glicose, acaba ficando baixa e essa glicose acaba causando sintomas no bebê, outros sintomas no bebê que podem ser nocivos para ele também. Então, quando que isso ocorre? Isso ocorre principalmente em bebês que são muito pequenos, bebês que tiveram alguma restrição de crescimento. Isso ocorre em bebês que são muito grandes também, muitas vezes por terem sido alimentados demais por mães que tiveram diabetes, por exemplo, durante a gestação. Isso ocorre também muito em bebês prematuros. Então, nesses 3 grupos de bebês, prematuros, pequenos e grandes, é que é mais frequente acontecer a hipoglicemia. A hipoglicemia pode causar vários transtornos no bebê, especialmente crises convulsivas, lesões também cerebrais, por consequência das convulsões. E é uma manifestação, às vezes, difícil de se perceber na criança, porque bebês em geral são muito sonolentos e um dos sintomas da hipoglicemia é uma sonolência ainda maior, mas também pode, às vezes, um bebê muito irritado, um bebê que não consegue mamar direito e aí isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Não conseguindo mamar direito, a glicemia acaba baixando muito mais. E principalmente nos bebês pequenos e nos bebês prematuros, isso ocorre pela baixa reserva que essas crianças têm de glicose. O fígado da criança não tem uma reserva adequada e acaba não conseguindo transformar essa pequena reserva em glicose que vai alimentar o bebê. Bebês a termo, bebês que são dentro daquele período que a gente chama de a termo, que é o período das 37 às 41 semanas e 6 dias, são bebês que, tendo bom peso, dificilmente vão ter hipoglicemia, porque esse sim tem uma boa reserva. Então, nesse caso, as mães já ficam mais despreocupadas, porque é mais difícil isso ocorrer. Nos bebês muito grandes, superalimentados pela glicose materna no diabetes gestacional,
Aí são crianças que quando nascem, quando corta o fornecimento daquela glicose, o organismo do bebê acaba produzindo muita insulina, que é o que ali vai degradar a glicose, e essa insulina que está sendo produzida muito intensamente acaba fazendo com que a glicose do bebê acaba baixando e acaba causando os problemas que a gente já comentou antes. Então, na hipoglicemia, o que eu destaco é que é muito importante para o pediatra estar atento a esses grupos de risco, identificar os grupos de risco e procurar monitorar esse grupo de risco. Aí são feitos testes que acho que já são mais ou menos conhecidos, né? Aquele teste com o aparelhinho que faz o hemoglucoteste, o HGT, bem difundido já. Esse teste é feito, são feitos outros exames, às vezes correlacionados, mas é importante fazer esse screening, fazer esse segmento que vai ajudar a detectar e aí fazer o tratamento mais precoce possível. Casos leves, administrando o aumento aí da frequência de mamadas, insistindo na amamentação, ou às vezes até com glicose oral em casos mais leves, né? E casos mais severos aí tendo que ser usado o soro com glicose na veinha do bebê e uma monitorização constante também. Na hipoglicemia, acho que o principal é isso aí. Acho que depois também teremos mais perguntas. Falar um pouquinho também sobre refluxo. Acho que são refluxo, hipoglicemia e icterícia são talvez as condições aí mais comuns, né, em recém-nascidos. O refluxo é uma condição que significa que o conteúdo que está no estômago, ele faz um movimento retrógrado, ele volta para o esôfago e do esôfago muitas vezes para orofaringe, para a boca e para fora do bebê. Então o refluxo seria essa volta, né, do conteúdo alimentar do bebê, consequentemente trazendo muitas vezes conteúdo ácido, nem sempre exteriorizando, mas na grande maioria das vezes o refluxo ocorre em bebês vomitadores e que também vai trazer muitos transtornos para os pais, muito transtorno para o bebê, né? Os pais acabam ficando muito preocupados, muito ansiosos. É uma coisa que traz um certo desequilíbrio, né? Naquela harmonia da casa, porque são bebês que muitas vezes têm como sintomas irritabilidade, tem como sintomas choro intenso, são bebês que acabam se recusando às vezes a mamar, então na mama se jogam para trás, brigam durante a mamada. Então isso acaba trazendo uma série de situações desconfortáveis aí para as mães, para os pais, muita ansiedade, muita procura no consultório por conta do refluxo. É uma doença que, sempre digo, todo bebê tem sempre algum grau de refluxo, mesmo que muito leve. Bebês que têm graus leves de refluxo, que a gente chama simplesmente de refluxo gastroesofágico, esses são bebês que não precisam tratamento, não requerem tratamento. É simplesmente um período normal de adaptação, né, onde o amadurecimento da musculatura do esôfago, do esfíncter esofágico inferior principalmente, que é o músculo que coordena ali, que fecha quando entra o conteúdo no estômago do bebê. Esse músculo que é fraco nos bebês, ele fisiologicamente, daria para dizer assim, vai se fortalecendo com o tempo, tanto que a gente vê que a boa parte dos bebês, cerca de 50%, ou às vezes até um pouquinho mais dos bebês, tem algum grauzinho de refluxo, sim, ali no primeiro mês, e depois lá com um ano e pouco, só 1% dos bebês chegam a ter refluxo gastroesofágico. Então, esse bebê que tem o refluxo, mas é um bebê que está crescendo bem, é um bebê que mama bem, é um bebê que é feliz, que é sorridente, é um bebê, é o vomitador feliz, esse bebê não requer tratamento. Esse bebê é um bebê que vai evoluindo bem
e com o amadurecimento ele vai sofrendo essa adaptação e é um bebê que tem tudo aí para ir muito bem. Já o bebê que tem refluxo, que vomita, e é um bebê que é irritado, que briga com a mama, como a gente falou antes, é um bebê que às vezes não está ganhando bom peso, esse bebê sim, esse é um bebê que requer uma maior investigação, verificar de repente se não há alguma outra doença envolvida, esse é um bebê que vai necessitar tratamento. Outras doenças podem estar envolvidas com o refluxo. O refluxo pode não ser primário, pode não ser a doença de base. Então, um bebê que está tendo sintomas, é um bebê que está necessitando de tratamento, é um bebê que daqui a pouco precisa ser melhor investigado para verificar se não tem talvez uma malformação, daqui a pouco é um estômago que tem uma hipertrofia de piloro, que é uma situação em que a junção do duodeno com o estômago começa a trancar em algum tempo, algumas semanas de vida e pode ocasionar vômitos, uma estenose ou uma malformação do próprio esôfago também, que pode fazer com que o bebê tenha mais vômitos. Daqui a pouco um erro metabólico, uma doença de metabolismo também, uma doença que pode estar trazendo mais vômitos para o bebê. Então, nesse caso, aí seria importante fazer uma maior investigação e proceder com o tratamento. Hoje em dia, no Brasil, a gente não tem muitos tratamentos disponíveis para bebês. Em termos de medicações, nós estamos um pouco limitados, mas na medida do possível, né, a gente vai tentando fazer o melhor manejo para o bebê. Algumas coisas podem ser feitas em termos de, por exemplo, posicionar melhor o bebê para dormir, elevar a cabeceira da cama do bebê, procurar também não sacudir demais o bebê logo após a mamada, não fazer trocas de fralda logo após as mamadas também. Se é um bebê muito vomitador, que a mãe e o pai percebem que está fazendo refluxo, amamentá-lo mais seguido, em menores volumes, porque aí o próprio leite ele faz um tamponamento da secreção ácida e isso vai fazer com que o bebê não tenha tanto desconforto com o refluxo, sem contar que não enchendo tanto a barriga, ele não tem tanta distensão abdominal, e é comum o bebê que mama muito ter distensão abdominal, e isso acaba provocando um maior refluxo. Então, mamar mais seguido, mamar tipo 2 em 2 horas, ao invés de 3 em 3, 4 em 4 horas, e mamar em volumes menores, vai fazer com que esse bebê tenha menos refluxo por esse mecanismo de tamponamento. Bebês que mamam fórmula, nós sabemos que, em geral, o refluxo ele ocorre um pouco mais nos bebês que mamam fórmula, talvez porque eles mamam em horários mais definidos, um pouco e não em livre demanda, como costuma ocorrer na mamada ao seio, um pouco também porque às vezes acabam mamando um volume grande, quando não estão exatamente com fome, e esse volume grande acaba causando mais distensão abdominal e mais refluxo. Mas sabemos também que as fórmulas espessadas, as fórmulas anti-regurgitação, para esses bebês especificamente, elas decididamente trazem algum benefício. Mas sempre lembrando que o aleitamento materno é o melhor, né? É a melhor condição, é melhor leite, melhor alimentação para o bebê e é a alimentação que menos traz refluxo. Uma posição também que ajuda a auxiliar o bebê a ter menos refluxo é ele ficar deitadinho sobre o lado esquerdo. Está certo que nós pediatras não recomendamos aos bebês dormirem de lado ou de barriga para baixo, e sim de barriga para cima, né, com o bercinho elevado, se for o caso. Mas se o bebê mamou há pouco,
arrotou e você estiver monitorando o bebê, ele pode ser deitadinho sim, de ladinho esquerdo, lado direito não, lado direito aumenta o refluxo, mas o lado esquerdo pode ajudar o bebê a ter menos refluxo e assim como também às vezes deitar o bebê um pouquinho também de bruços, mas sempre lembrando que com a monitorização, né, de alguém, do pai, da mãe ou de algum responsável. Então, no refluxo, essa posição é uma coisa que pode trazer benefício para o bebê, né? Outras condições que a gente poderia comentar assim de doenças dos bebês ou sinais de alerta, né? Bebê que muito letárgico, um bebê muito sonolento, bebês que se recusam a mamar, bebês que têm um choro muito intenso, são bebês que também, daqui a pouco, aquele bebê que tem muita cólica pode ser um bebê que não está exatamente tendo cólica. Daqui a pouco até uma infecção urinária também é outra coisa muito comum, outra condição às vezes comum em bebês, e aquele bebê que chora muito, muitas vezes fazendo o exame para infecção urinária, tratando, quando vê, melhora, já deixa de ter aquele choro que incomoda, deixa de ter aquela perda de peso que não está ajudando. Bom, outras doenças que poderíamos falar aí dos bebês, né? Como comentei antes, tem várias infecções também que podem estar relacionadas aí com o nascimento dos bebês e que, graças a Deus, hoje a gente vê cada vez menos. Acho que a exceção talvez da sífilis neonatal, das demais doenças estão graças ao pré-natal bem feito, graças também ao sistema de screening, ao sistema de testes, né? Teste do pezinho, teste do olhinho. Esses testes trouxeram bastante vantagem aí para que os pediatras, para que os médicos consigam chegar na frente e tratar as crianças com tempo hábil para que não desenvolvam nenhuma sequela futura. É o que a gente vê em doenças como hipotireoidismo congênito, agora toxoplasmose, que provavelmente está entrando no teste do pezinho nos próximos meses. Então tem várias doenças aí que a gente pode comentar e que são doenças que felizmente a gente tem visto um pouco menos, mas que estão presentes, algumas ainda no nosso dia a dia, né? A respeito, como comentei antes, da sífilis congênita, por exemplo, é uma doença que detectada ao pré-natal, né, não sendo feito exatamente um tratamento a tempo ou o tratamento não resultando em efeito, podemos tratar a criança logo que nasce também com um satisfatório, né, com uma cura satisfatória. Esse tipo de doença desse grupo da sífilis, e que comentei antes das TORCH, né, que reúne toxoplasmose, reúne herpes virose, citomegalovirose e as próprias sífilis, são doenças que, em comum, elas têm, por exemplo, como característica a icterícia, às vezes, em alguns casos, problemas ósseos, problemas cerebrais, problemas de fígado, várias delas têm problemas oculares envolvidos. Então, não querendo assustar os pais, mas a título assim de informação, né? Felizmente, hoje em dia, a gente consegue detectar e tratar isso cada vez mais, né? Que mais aí que a gente poderia passar, comentar com vocês um pouquinho mais? Teremos bastantes perguntas daqui a pouco mais, então. Mas, deixa eu ver o que mais. Opa, mas que bom. Se estão chegando perguntas, então a gente vai ter uma
uma boa rodada de perguntas daqui a pouco, né? A hora que quiserem começar, aí à vontade. Vou comentando. Acho que comentar um pouquinho, de repente, aí sobre a febre, talvez, nos recém-nascidos, né? As mães, às vezes, entram em contato com a gente, o bebê está com 37,2 de febre e tal, o que eu faço, doutor? Bom, a gente considera a febre, em geral, a partir de 37,8 linhas, né? Mas a partir de 37 e pouquinho já há um sinal de alerta realmente, né? Já temos um sinal de alerta. Primeira coisa, eu acho, quando é uma tirar a roupinha do bebê, verificar se não está com excesso de roupa, principalmente no verão, isso é muito, muito comum, né? Da gente pegar bebês, às vezes, porque estavam com excesso de roupa, só para se certificar que a febre não era nada assim, de doença, né? E o ambiente são coisas que podem ajudar. Em recém-nascido, é muito comum a gente ver também, especialmente no verão, aqueles que com dificuldade de mamar nos primeiros dias acabam desidratando e tendo febre. Muitas vezes a febre é só causada pela desidratação. Mas é interessante ficar alerta, acho que tendo febre, confirmando febre mais que 37,8 em bebês pequenos, em neonatos, né, como a gente comentou antes, que é até 28 dias, e mesmo em bebês de um pouquinho mais de idade, aí nos primeiros 3 meses, é interessante aí procurar atendimento, né, no caso de um bebê que tenha essa febre confirmada. Mas muito bem. Bruna, quer fazer alguma pergunta aí? Tem várias. Então, comece, vamos conversando aí, isso aí. Tá. Você quer começar pela mais atual, assim, ou as mais basiquinhas? Pelas mais cabeludas ou pelas mais basiquinhas? Você que sabe, hein? Manda, vamos falando. Então vamos começar pela mais cabeluda. Tá bom, vamos lá. Durante a live, então, surgiram algumas dúvidas, né? E essa foi uma das questões. Eles pediam para você falar sobre os bebês e a Covid-19. Sabia que isso ia estar no top 10 aí das perguntas. Uhum. Olha, o que a gente sabe sobre bebê e Covid, né? Covid é uma coisa muito recente. Então pra gente tá tudo muito novo. A gente sabe que em bebês, em crianças, a Covid parece manifestar de uma maneira um pouco mais leve do que em adultos e principalmente do que em idosos. Os pacientes que até agora que eu tive que confirmaram Covid não tiveram nada além de resfriado, assim, pouca coisa, uma corizazinha, um pouquinho mais chorosos, uma febrículazinha leve, até aqui foi isso aí que apresentaram. E o que a gente vê é que a mortalidade também é muito baixa, né? Na China mesmo, eles não tiveram nenhum caso de óbito em crianças até 14 anos. Na Itália, raros casos de óbito também. E aqui no Brasil também, a gente vê muito pouco óbito em criança, a criança em geral desenvolvendo casos muito leves, é isso que a gente sabe em criança. Em bebês, o que a gente sabe até agora é que há um caso confirmado de Covid de transmissão, que a gente chama de transmissão vertical, que é a transmissão intraútero, né, da mãe para o feto. Há um caso confirmado na França. E na China eles desconfiaram em 1 ou 2 casos e houve comentários de que eles estavam investigando se poderia ter sido transmissão intraútero ou transmissão intraparto, durante o parto. Então, assim, há essa possibilidade, de repente, de ocorrer essa transmissão, porque a criança está exposta a secreções ali, né, via parto. Mas se sabe muito pouca coisa, se tem muito pouco a respeito de tratamento, mas em geral a gente
vem usando, como os quadros em geral são leves, a gente vem usando mais os sintomáticos mesmo, né? E claro, crianças maiores a gente já consegue usar um arsenal maior de medicamentos, né? E esses medicamentos que hoje estão em voga aí, como azitromicina, ivermectina, nitazoxanida e outros, é possível, zinco, vitamina D, é possível usar numa criança maior sem maiores problemas, né? Não sei se era mais ou menos isso, acho que é isso aí, né? Ai, Eu espero que sim. A ideia, como eu falei antes, é não assustar ninguém. A ideia é tentar esclarecer, é trazer conhecimento, né? Mas não assustar as mães, né? Só trazer conhecimento mesmo. então, eles também querem que você fale um pouquinho mais sobre o refluxo. Ah, tá legal. Falar um pouquinho mais. Isso. Falei tanto de refluxo. Mas vamos falar um pouquinho mais, então. Deixa eu ver o que mais que poderia falar de refluxo. O refluxo agora, aqui no Brasil, a gente está um pouco de problema, questão medicamentosa, né? A gente tinha, há um tempo atrás, uma medicação que funcionava bem para refluxo, a cisaprida, mas a cisaprida ela mostrou alguns efeitos colaterais, ela acabou sendo retirada do mercado por efeitos colaterais cardíacos. Parece que em criança não era comum, era mais comum em adultos, mas acabou sendo retirada, enfim. Agora a gente está com a questão da ranitidina também, que está meio difícil aí, que também tiraram do mercado. E tem as medicações que a gente chama de inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol, o esomeprazol, que são medicações que parecem ter um bom efeito, ter pouco efeito colateral, mas aí às vezes os pais questionam a gente, mas por que na caixa, doutor? Volta e meia a gente acaba prescrevendo por falta também de outras opções melhores, e os pais mandam foto, mas é esse, doutor? Porque vem escrito lá, acima de 12 anos. Sim, é esse mesmo. Na realidade, a falta de estudos em crianças menores, e aí é que tá, é difícil fazer estudos em bebês, né? É muito complicado submeter bebês a estudos. Então, muitos medicamentos, muitas drogas que a gente usa em crianças maiores, e a gente vê que não tem efeitos colaterais danosos, acabam sendo usados em bebês sim, mesmo que de repente lá tá, é acima de 12 anos, acima de 2 anos, como acontece às vezes com algumas medicações. Mas, diga. Ah, legal essa pergunta, porque abre um leque para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Assim, não tem exatamente assim na definição do que é refluxo, não tem uma questão assim de quantos episódios. A gente não considera exatamente isso. Como eu comentei antes, assim, todo bebê praticamente eventualmente dá 1, 2, 3 golfadinhas por dia, né? Então não tem assim um número, se vomitou 10 vezes no dia, vomitou 5, vomitou 3, não. O refluxo ele é a volta do conteúdo do estômago para o esôfago e frequentemente para a orofaringe e para a boca, por uma falta ali de força, né, de tônus muscular do esfíncter esofágico inferior. Ele acaba trazendo, às vezes, conteúdo ácido, que muitas vezes não se exterioriza, causando ali queimação, que fica causando desconforto para o bebê. E bebê que não mama direito, esse bebê que, além de tudo, é vomitador, e que acaba se recusando, às vezes, para mamar. Aí, se é um bebê tratado. E exames? Os exames temos disponíveis para refluxo são exames que envolvem geralmente contraste de bário, como radiografias bariátricas, para ver como é que está o funcionamento do esôfago, cintilografia, que é um outro exame que usa bário, ou que usa tecnésio, usa contraste, né? pH-metria, que é um exame que daí, imagina, tem que colocar uma sondinha
lá no estômago do bebê para ficar medindo a acidez do bebê 24 horas. Então, são exames bastante complicados. Então, os pediatras muitas vezes acabam optando por medidas posturais nos casos leves, né? Primeiro se tenta essas medidas, tipo elevar o berço, mamar mais seguido, em menores volumes, não trocar logo em seguida das mamadas, como eu comentei antes, né? E na falha desses artifícios, aí se tenta muitas vezes que a gente chama de teste terapêutico. Sei que tem alguns colegas que às vezes condenam isso, mas se faz muitas vezes o teste terapêutico, né? Se usa medicação para refluxo, melhorou, se considera que é refluxo. E aí vai aguardando que o bebê vá amadurecendo e esse refluxo vá diminuindo. Até quantos dias após o nascimento pode ter hipoglicemia? Boa pergunta também, legal. Assim, ó, em bebês, filhos de mãe diabética, bebês muito grandes, isso é mais comum nas primeiras 24 horas. Mas pode eventualmente se estender por 48 horas. Em geral, é mais nas primeiras 24 horas. Já naquele grupo que eu comentei antes, que tem menos reserva, que são os PIGs, os pequenos para a idade gestacional, e os prematuros, é muito comum se estender por até em torno de 72 horas a hipoglicemia. Então, muitas vezes, e legal a pergunta, muitas vezes as mães ficam questionando: eu tive diabetes na gestação, meu bebê teve hipoglicemia, ele ficou no hospital e teve que fazer soro e tal. Ele tem chance de ter diabetes, doutor? Futuramente? Não necessariamente. Aquela hipoglicemia, aquela situação que ocorreu naquele determinado momento, nada tem a ver com o futuro do desenvolvimento de um diabetes, seja ele tipo 1 ou tipo 2, não tem relação com isso também, só aproveitando o gancho aí da pergunta. O senhor falou durante a live ali um pouco sobre a convulsão, também ele ter febre e tal. Então, se ele tiver convulsão, o que eu faço? Boa pergunta também. Bom, a convulsão até comentei, né, que ela pode ocorrer na hipoglicemia. É uma coisa que mais eu acho que a gente se preocupa na hipoglicemia, é isso. Para chegar a uma convulsão por hipoglicemia é porque já vem assim esse cérebro recebendo pouca glicose há algum tempo, seja porque escapou de repente o sorinho ou por algum outro motivo, ou por alguma outra doença até que está causando essa hipoglicemia, né? Que também pode ser sintoma de alguma doença. Pode ocorrer também na icterícia, na criança ali que tem níveis muito elevados de bilirrubina, e aí pode chegar a uma situação que a gente chama de kernícteros, que causa lesões cerebrais, causa convulsão. E também, claro, pode ser por algum problema neurológico, alguma outra coisa, também pode levar à convulsão. E o que fazer na convulsão? Bom, a primeira coisa na convulsão é procurar fazer com que a criança, isso vale principalmente para crianças maiores, né? Não se machuque, né? Então, procurar, a criança está tendo uma convulsão, procurar fazer com que ela convulsione num local em que ela não se bata demais, não vá se machucar, né? É a primeira coisa. Verificar também se essa criança está conseguindo respirar, se a via aérea está pérvia, né? E correr para o hospital, né? Correr para o hospital mais próximo, né? Convulsão não é uma coisa normal, não é um bom sinal exatamente, né? Sempre digo também, não é exatamente uma doença, né? Mas sempre digo para as mães que me acompanham nos traumas, né? Muito comum ali, 3º mês, 6º mês, às vezes cair de cama, trocador, né? Bateu a cabecinha. A primeira coisa, gelo, verifica, não desmaiou, beleza, observa, né? Observou, não cuidar vômito em jato, cuidar convulsão, cuidar
se a criança ficou muito, excessivamente sonolenta num horário que não era para ter sono, se ela ficou confusa, que parece assim que não está reconhecendo as pessoas que são ali do convívio dela, né? Esse tipo de coisa, isso é um motivo para correr para o hospital, né? Agora, demais, observar, né? E como que eu sei que é uma convulsão? O recém-nascido, especialmente, ele pode ter tremores que podem ser apenas assim uma questão de falta de maturidade do sistema nervoso. Até porque as fibras nervosas dos bebês, elas não são ainda totalmente, ou são quase nada mielinizadas, né? Então ela vai recebendo aquela capa de mielina, que é uma capa de gordura, que protege ali a fibra nervosa, que ajuda, né, no desenvolvimento do sinal elétrico, né? E como não tem essa capa, como não é madura a fibra nervosa, o bebê ele tem às vezes pequenos tremores, né? Então uma medida assim simples que pode diferenciar o que é uma convulsão no recém-nascido do que é um simples tremor por imaturidade é você segurar o que está tremendo. Tipo, tá tremendo a mãozinha do bebê, você vai lá e segura. Se você segurar a mãozinha do teu bebê e perceber que para, não é convulsão, é só uma imaturidade mesmo do sistema nervoso. Isso é comum no bracinho, é comum na perninha, né, que às vezes treme. Agora, se você segura e isso continua tremendo, aí é preocupante. Aí muito provavelmente o bebê está tendo uma convulsão. Bebês podem, às vezes, ter até convulsões com movimentos muito discretos, muito difíceis de se perceber, né? Às vezes a pálpebra que treme, então às vezes é um pouco difícil, eu acho até meio complicado adentrar nesse mérito, mas é interessante essa questão, eu acho, essa distinção, segurando, né, o bracinho, a perninha do bebê, eu acho que é uma coisa interessante das mães saberem e que fácil de resolver em casa, né? Uma doença bem comum no recém-nascido, em qualquer criança, é a gripe. O que eu faço quando eu vejo que o meu bebê está com gripe? Como é que eu sei que é gripe? Pois é, né? Eu acho assim, não é exatamente que seja bem comum, né? Para ter gripe, tem que ter contato com alguém gripado, né? E até agora, nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia que tirou a gente assim da curva, né? O que se vê é que a gente praticamente não vê hoje mais criança gripada, né? Até porque não estão frequentando creches, não estão frequentando escolas, né? Mas, assim, ó, é muito comum as mães se confundirem. Eu acho que o legal da pergunta é isso, né? Bebês espirram. Bebê, logo que nasce, assim, as primeiras semanas, eles espirram e tem bebê que espirra muito. Então, tem muita mãe realmente que vem e manda mensagem lá, ó, o bebê tá espirrando, tá com o nariz trancado, tá gripado, doutor, o que eu faço? Na realidade, provavelmente esse bebê não tá gripado, né? O bebê, ele tá numa condição normal, numa adaptação, né, dele ao meio diferente que ele tá vivendo agora. Antes ele vivia num meio que era dentro d'água, né? E é muito comum o bebê espirrar, trancar o nariz é muito comum, né? Agora, claro, se isso começar a vir acompanhado de tosse, se isso vier acompanhado de dificuldade respiratória, um bebê que tem que forçar mais a sua respiração, vier acompanhado de febre, de outros sinais, aí sim, a gente pode considerar a gripe como uma possibilidade, assim como pneumonia e outras doenças respiratórias, né? E o que fazer, assim, se é só um nariz que está trancado, o bebê está espirrando e tal? Bom, geralmente quando a gente dá alta para o bebê, a gente já deixa lá na receita, inclusive, um sorinho para fazer higienização nasal, justamente porque a gente sabe que em algum determinado momento é muito comum de trancar o nariz do bebê. Uma medida simples é fazer vapor em casa, no próprio chuveiro de casa, ligar o chuveiro no quente, deixar sair aquele bafo e deixar o bebê ali uns minutos de vapor que sai da água. Isso muitas vezes já ajuda, já resolve. Elevar a cabeceira da cama também muitas vezes ajuda o bebê a respirar melhor. São medidas que ajudam. E o que eu posso fazer para aliviar as cólicas?
A cólica necessariamente não é exatamente uma doença, né, do recém-nascido, mas é uma condição dolorosa, vamos dizer assim, do bebê, né? O que pode ser feito para aliviar a cólica? Massagem na barriguinha do bebê pode ser feito. Em algum grau pode ser que ajude, às vezes ajuda a liberar um pouco os gases que estão causando as cólicas no bebê. Fazer compressa morninha no local, seja com bolsinha de semente, seja com bolsinha de gel. O calor ele ajuda a diminuir a dor, porque ele compete com a dor no centro nervoso, então ele vai acabar ajudando nesse sentido. Que mais, assim, algumas posições, né, justamente posicionar o bebê de bruços desde que monitorado ajuda também. Procurar ter uma boa pega para que o bebê não engula muito ar, são coisas que ajudam, né? Se eu identificar que ele tá com febre, o que eu faço primeiro? Eu dou medicação, eu dou um banho, eu procuro um médico, o que eu faço? Então, isso volta mais ou menos naquilo que a gente comentou um pouco antes, né? Ali, que a febre, em primeiro lugar, assim, se é uma temperatura subfebril, que a gente chama uma febrícula, né? Até uns 37,5, eu acho que a primeira coisa é diminuir a roupa do bebê, né? E procurar ventilar o ambiente, procurar dar de mamar pro bebê, porque muitas vezes é a desidratação que está causando a febre. Banho morno ajuda, banho morno principalmente de imersão, que é na banheira, né? Ajuda. Banho morno ajuda um pouco mais que compressa morna também. Detalhe, não fazer compressa com álcool. Álcool é absorvido pela pele do bebê, o bebê pode ficar embriagado. Ainda bem que eles não fazem bafômetro, mas enfim, pode ficar embriagado. Não se recomenda usar álcool na compressa dos bebês, tá? E também não vale fazer compressa gelada, que pode dar um choque térmico no bebê. Então é compressa morna, ajuda. Banho morno ajuda um pouquinho mais. Ambiente, menos roupa, isso aí, dá de mamar. Não baixou a temperatura, é possível medicar? Sim, é possível medicar. Tem medicação específica para isso. Geralmente na alta do bebê se dá na receita ali o nome de uma medicação para isso. E caso a febre persista, caso a criança esteja num estado geral que não é legal, isso em se tratando de neonato especificamente, né? Acho que neonato deu febre, tem que se procurar entrar em contato com o pediatra. Crianças um pouco maiores, principalmente as maiores de 3 meses, aí é mais tranquilo. Se o estado geral tá bom, medica, observa. Muitas vezes, se a criança tá bem, medica e fica ativa, fica faceirinha, tá mamando bem, 48 horas, 72 horas é ainda possível ficar monitorando a criança com febre antes de procurar um atendimento, né? Mas tudo depende muito do estado geral. E mais uma aqui, então. Quais os sinais de alerta de algo grave no meu bebê? Então, são muitos sinais que, em geral, a gente diz que são muito inespecíficos, assim. É difícil a gente já dar um diagnóstico de cara do que está acontecendo, mas é como a pergunta falou, né? Sinais de alerta, né? Então, sinais de alerta, recusa alimentar é um sinal de alerta importante. Aquele bebê que ele se recusa a mamar, ele briga para mamar. Irritabilidade, bebê excessivamente irritável, estressado, choroso, choro agudo, um choro muito agudo, são sinais de alerta. Gemência, tá certo, o bebê às vezes ele faz ali um gemidinho, um grunhidozinho, mas aquela gemência constante, que você nota que parece que ele tá com alguma faltazinha de ar, que ele parece que tem dor, que ele tem uma carinha, uma expressão de dor, de sofrimento. Então, esse é um sinal de alerta também, sem contar nos sinais mais comuns, como febre, bebês, principalmente os neonatos, né, os de até 28 dias, hipotermia, é um sinal que em crianças maiores é muito menos comum, mas em crianças menores, crianças pequenas, pode ocorrer. E febre,
no caso aí também desmaio, sonolência excessiva, né, letargia em geral, isso são sinais de alerta. O nosso tempo já está acabando, doutor. Eu sei. De uns Por isso 3 que eu estava já dando ainda. aquela apuradinha aqui, mas... Então eu vou fazer uma última pergunta, que eu acredito que o senhor já tenha respondido, mas só para reforçar. Como que eu sei que é a hora de dar medicação para o meu bebê? Que tipo de medicação? Assim, tipo, para febre, você quer dizer? Todos os tipos. Ah, todos os tipos. Olha, penso assim, em primeiro lugar, e nós brasileiros somos muito acostumados com a automedicação. A gente está vendo agora com o Covid essa questão da ivermectina, que está todo mundo louco. No começo era com a hidroxicloroquina, né? As pessoas já estavam fazendo estoque, né? Eu acho que, poxa, evitem a automedicação, né? Se você acha que o teu bebê não está bem, se você acha que o teu bebê está com aqueles sinais de alerta que a gente acabou de falar, né? Com letargia, irritabilidade, febre, ou de uma hipotermia, é que ele está necessitando tomar um remédio, ou que ele está necessitando de uma avaliação, de um diagnóstico, procure um profissional competente, procure o seu pediatra, no caso aí das crianças, né? Para quê? Para realmente fazer uma avaliação legal, bacana, para ter um diagnóstico mais correto, para daí sim usar a medicação correta. Eu acho que se você acha que o bebê está num nível que precisa usar algum tipo de medicação, não procure na farmácia direto, não procure com a vizinha, porque o que serve para um às vezes não serve para outro, né? A avaliação do profissional competente é importante. Ok, então. Então, acho que por hoje encerramos. Eu sei que ficaram algumas dúvidas, mas eu digo para quem está assistindo a gente para entrar em contato com o doutor para tirar essas dúvidas que ficaram, ou em qualquer outro pediatra da sua preferência, né? Queria agradecer, então, ao convite, né, da Unimed Videira, né, ao pessoal aqui da Tempero que está filmando a nossa live, né? Obrigado aí a todos. Obrigado a vocês que estão assistindo, né? A vocês que prestigiaram a nossa live aí. Agradecer mais uma vez à Unimed, foi brilhante a ideia, foi excelente a ideia de trazer o curso para vocês, para o lar de vocês, nesse momento que estamos vivendo. E bacana a gente poder sair assim dessa zona de conforto e estar aqui fazendo uma live para vocês. Valeu, muito obrigado.